Se nós dermos um nome para Deus, a gente vai estar limitando Deus. Deus tem infinitos nomes. Nana, Makari, Barudá, Nisha, Sabasha. Toda cultura tem vários nomes para nos referirmos a Ele. Então aqui nós temos 3 nomes. Esse mantra são 16 palavras, mas na verdade são 3. Existe esse arranjinho que é muito simples, porque ele é feito de uma tal maneira que pega mesmo a nossa mente. A gente sente isso quando a gente canta. Eu me lembro quando eu fazia show com aquele, vocês devem se lembrar dele, Tomás Lima, lembra? Homem de Bem? E aí teve aquela música na novela, fez sucesso e tal. E logo no início dos primeiros shows, quando eu cantava o mantra Hare Krishna, todo mundo levantava e dançava, virava, e saía no teatro, virava uma festa, né? Aí logo no início ele já começou a falar na hora do Mahamantra, agora nós vamos cantar o mantra da alegria. Então eu já sabia, né? É muito simples, porque certamente a fonte da alegria, inclusive o nome Rama significa esse prazer espiritual, é Deus. Né? Deus é a fonte de tudo, todo mundo aceita isso, não é difícil entender que Deus é a fonte de tudo. Mas será que Ele não é a fonte da coisa mais importante, que é a felicidade? Será que na hora da felicidade a gente tem que esquecer dele e procurar em qualquer outra coisa? Não faz sentido, né? Então Ele é a fonte de tudo, Ele é a fonte da coisa mais importante, que é a felicidade, que é esse ama, esse prazer. Também a palavra Ananda, que é bem conhecido no yoga. Ananda, essa bem-aventurança. Inclusive é dito que a alma, ela possui dentro dela mesmo já esse atributo de Ananda. São 3 atributos totalmente diferentes do corpo. A alma é Sat, ela é eterna. A palavra Sat significa tanto eternidade quanto realidade. Porque o que é eterno é real. O que é temporário, em última análise, não é real. Apenas, né, uma miragem. Então, aquilo que existe, existe sempre. E aquilo que deixa de existir, na verdade, é uma ilusão. Então, o corpo é essa ilusão. Ele é temporário, ele está sempre em constante transformação. Diariamente, milhões de células nascem e morrem. A gente tinha um corpinho de bebê que não tem nada a ver com esse corpo. E de 7 em 7 anos é dito que o nosso corpo é 100% substituído por todas as células. Então a gente, aquele corpinho de bebê não tem nada a ver com esse. E talvez um corpo no futuro de ancião nos aguarda e também não é esse. Ou seja, a gente está reencarnando nessa vida mesmo. As pessoas perguntam, você tem uma prova de reencarnação, né? A vida é uma prova de reencarnação. A gente já reencarnou nessa vida. Eu, por exemplo, já estou na minha 8 vezes 7, estou no meu nono corpo. 57. 57 é nono? 9 vezes 7, 56, é isso mesmo. Eu estou no meu nono corpo, né? Mas eu sou a mesma pessoa, é o corpo que mudou. Inclusive, isso é um ponto importante, porque a vida espiritual começa com essa compreensão de que nós não somos o corpo. Se a gente quer falar em vida espiritual, a gente tem que partir do ponto que nós somos seres espirituais. Não dá para falar em vida espiritual insistindo nesse conceito corpóreo. O corpo é um veículo valiosíssimo, divino, uma dádiva que a gente tem que agradecer diariamente a Deus, mas se o corpo como servo da alma é ótimo, mas como patrão não funciona, né? Assim como o dinheiro como nosso servo é bom, mas se você está no servo dele, em época de eleições também podemos falar do poder, né? Como poder a seu serviço pode ser, mas você a serviço do poder, loucura, né? Então o corpo é nosso servo, o servo da alma é o veículo muito valioso da alma. E um veículo que, dentre todos os veículos que a natureza nos proporciona, a forma humana é o veículo mais, assim, de último tipo. Nós temos agora na forma humana o poder de escolha, né? Livre-arbítrio. As outras formas, entre aspas, bem claro isso, né? Inferiores, os animais ou plantas, eles estão presos ao instinto, não podem escolher.
escolher praticar yoga em uma igreja, num templo, estudar, porque estão presos ao instinto e eles estão simplesmente limitados a servir o corpo mesmo, comer, dormir, se defender, se acasalar. Ele não pode ir além disso. O mundo todo, assim, animal, está simplesmente fazendo isso, perguntando 4 coisas: onde tem comida, onde eu posso dormir, com quem eu posso me acasalar e como eu posso me defender. São as 4 perguntas. O ser humano tem essas 4 perguntas, mas tem mais outras, pelo menos 3. Quem eu sou? Quem é Deus? Né? E o que eu estou fazendo aqui? Nós podemos não só perguntar, mas buscar a resposta e encontrar as respostas. Só nós podemos fazer isso. Tem uma condição muito, muito favorável, mas voltando à ideia, o corpo é asat, é um veículo, é uma ilusão, é temporário, e a alma é sat, é verdade, é real, é permanente, é eterna. Então isso é um atributo. O segundo atributo é chit, consciência. Nós somos consciência. A matéria não tem consciência, né? Esse pedestal, por exemplo, é só energia material. Por isso a energia material ela é considerada apara, prakriti, uma energia inferior, porque ela não tem vida, não tem consciência, depende da presença da energia espiritual para ela ganhar vida. Por exemplo, melhora o nosso próprio corpo. Qual a diferença de um corpo vivo e um corpo morto? O corpo vivo, a energia espiritual está lá, que é a alma. Quando a energia espiritual sai do corpo, o que sobra é matéria, é um cadáver, não faz mais muito sentido, né? E com o tempo se definha, isso mostra que o corpo é uma ilusão mesmo. Então nós somos chit, essa consciência que é sat, ela é eterna, e ananda, plena de bem-aventurança. Sat, chit e ananda. Eternidade, consciência plena e bem-aventurança completa. Eu costumo dizer, se a gente passasse um papel e uma caneta aqui para todo mundo anotar todos os desejos, né, que vocês têm, quantos desejos vão surgir? Talvez centenas, milhares, né? Mas se nós analisássemos essa lista, a gente realmente iria entender que nós só temos 3 desejos: Sat, Chit e Ananda. Queremos uma existência real, queremos ter consciência e queremos ser felizes. Nós já somos isso, Sat, Chit e Ananda. Só que à medida que a gente procura isso fora de nós mesmos, né, nós nos afastamos daquilo que a gente realmente está procurando. Então qual é a ideia da meditação? Meditare, medi, centro, o meio. Itare é dirigir-se para o verdadeiro centro. E dependendo de quão distante nós estamos de nós mesmos, o caminho pode ser muito longo. Mas dependendo, né, do veículo que nós utilizarmos, a jornada pode ser rápida. Por exemplo, se nós queremos ir para a Índia, se nós formos a pé, de bicicleta, seja lá como for, mas se você pegar um voo, não é tão distante assim. Então a meditação são vários veículos. E para essa era é dito que o veículo mais rápido é exatamente o mantra. Por quê? Porque essas 16 palavras, elas vão eliminando os obstáculos dessa era de Kali-Kauti. Elas vão destruindo, porque o mantra ele vai removendo a poeira que se acumulou em torno da nossa mente. Como mencionamos no início, a gente está recebendo muitos estímulos, interagindo com essa energia de uma forma equivocada, tentando se assenhorear, controlar e desfrutar tudo a nosso bel prazer, e a gente atrai toda uma poeira que se aloja em torno da mente e do coração. Isso precisa ser removido. Mesmo no yoga, a ideia de yama, e yama é exatamente isso: você trabalhar com essa purificação interna, você começar a aceitar as práticas favoráveis e abandonar os maus hábitos. É tudo muito assim, complexo e difícil. Cada passo é assim, uma etapa muito longa, mas é dito que se você simplesmente se dedica ao cantar essa vibração, esse próprio som ajuda você a praticar o yama, niyama
pranayama, tudo está incluído no nome de Deus. Nós não precisamos, assim, de outro processo. Lógico, a gente também tem que se policiar, tem que tentar praticar, aplicar o conhecimento que eu já mencionei dos Vedas, mas assim, a força para fazer isso, a gente vai obter da onde? Eu entendi que eu tenho que ser assim, que eu tenho que ter uma certa pureza, que eu não posso ter esses maus hábitos, que eu não devo fazer isso, mas e aí? Cadê a força para, né? Precisamos dessa energia, e essa energia é a palavra Hare, que na verdade a palavra é Hara, que é a energia espiritual, e Hare é o vocativo, Harae, está invocando essa energia espiritual, está alimentando essa energia espiritual, para que você ganhe forças para então, naturalmente, abandonar os maus hábitos, porque nós só conseguiremos abandonar os nossos maus hábitos quando nós os substituímos por bons hábitos. É uma substituição de valores, né? Costumo dizer que ninguém abandona os maus hábitos, são os maus hábitos que nos abandonam, quando já não combina mais com a gente. Nosso paradigma já mudou, nossa visão da vida é outra, então naturalmente já não combina mais, não faz parte, não é interessante e a coisa vai se afastando, né? Então o cantar ele produz uma revolução definitivamente muito grande. Um dia desse eu me lembro, lá em Londrina, eu comentei uma coisa que o nosso mestre dizia, que muitos corvos se alojam no nosso coração. O corvo da insegurança, da tristeza, sei lá, da inveja, da ansiedade. E o cantar e o dançar, você bate palma e você canta, esses corvos saem correndo. Aí eu comentei isso, depois da palestra uma senhora veio e falou, olha, hoje o corvo do preconceito, ele voou, eu vi ele voando, né? Aí ontem, no programa que eu fiz no Rio, uma outra pessoa deu outra coisa engraçada, uma mulher. Porque a gente cantou muito, foi muito legal. Aí uma mulher veio para mim e falou, olha, eu estava muito mal hoje, vim para cá, cantei, o povo do TPM fugiu. O povo do TPM saiu correndo. Interessante, né? Espanta, né? Todos os corvos, né? A ideia é essa, mantra é isso, é libertar a mente, libertar a nossa mente. Pode parecer até uma contradição, porque o problema é que nós já libertamos a nossa mente demais, demos liberdade, mas uma liberdade falsa, né? Uma liberdade sem responsabilidade. E agora ela ficou presa a conceitos, a coisas que impedem a gente de progredir. Então nós vamos precisar fazer uma reprogramação da nossa mente. Porque a mente ela é programada ou por nós, ou pela família, ou pela sociedade, ou pelas condições externas. E de um modo geral, sem conhecimento, a mente é programada para servir o corpo, os sentidos, todas as demandas do corpo. Tudo bem, isso é normal, mas quando você pensa em vida espiritual, a situação é outra. A mente vai ter que servir o verdadeiro interesse da alma, libertar a alma, né? E eliminar esses condicionamentos que nós adquirimos devido ao contato equivocado. Então o mantra tem esse poder de nos fazer entender isso claramente e ao mesmo tempo nos dar a força devida para a gente abandonar os maus hábitos, fazer essa mudança, porque existe um prazer muito grande nesse processo. Um prazer muito agradável, aliás, é um prazer muito intenso, né? Porque, como eu disse, Rama é isso, é a fonte, a gente vai estar em contato com a fonte do prazer. Então é isso, a gente vai cantar um pouquinho, mas eu queria, se vocês quiserem falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, que geralmente fica bom quando as pessoas participam, perguntam, né? Parte mais legal. Você falou tanto da alegria, eu estou querendo experimentar essa alegria, esse prazer. É como a água, né? A água na fonte, ela é sempre potável, sempre até medicinal e saborosa. Mas dependendo do caminho por onde ela percorre,
dependendo do que se joga nela, ela pode se tornar até um veneno, né? Então, por si só, a consciência já é feliz. Mas, né, tanto entulho, que agora a gente não experimenta isso. Tem um verso do Bhagavad Gita bem interessante, que Krishna diz: Nasti buddhira yuktasyana jayutasya bhavana nacha bhavayata shanti ashantasya kutaksuna. Primeira coisa que ele diz: Nasti buddhira yuktasya. Yukta é a conexão com o divino. É a ideia do yoga, do religar, né? Então, quem não faz essa conexão, quem não está conectado, nasce buddhira, não consegue ter uma inteligência assim, ampliada. Isso é fácil de entender. Por exemplo, se a gente quer fazer uma pesquisa de um tema, não importa qual, se você pesquisar no seu próprio computador, de repente tem quase nada ou nada. Mas se você estiver conectado e digitar a palavra no Google, você tem conhecimento ilimitado ali, né? Mas se você não estiver conectado, né? Então é exatamente isso. Aí está, se está conectado, a nossa inteligência não vai saber discernir. E com a inteligência, sem essa capacidade, a nossa mente vai produzir desejos e buscar soluções materiais e vai estar sempre, não vai haver paz interior. Natchava vai estar shanti, e com a mente produzindo desejos, exigindo o tempo todo shanti, não vamos experimentar shanti, paz. E a última linha do verso que Krishna diz: Ashantasya kutaksuka. E sem paz, como podemos falar em felicidade? Sem chance. A paz é a base, né? Senão a gente entra em contato com a felicidade, mas você nem experimenta, nem entende, nem reconhece, nem... Então essa conexão é muito importante mesmo. Lógico, né? O cantar, ele proporciona isso, mas depende da qualidade também. No sentido, todo mundo que canta e entra em contato sente algo. Geralmente é assim, né? É como fogo. Mesmo que você não acredite, que não tenha fé, não importa, tocou no fogo, você vai se queimar. Tem como evitar, né? Então, o nome de Deus, ele purifica. Mas se a nossa mente estiver controlada, se nós tivermos sinceridade, chamarmos por Deus, e chegou o nosso momento de buscá-lo, depois de vidas e vidas, porque a ideia é essa. Quando nós estamos assim, com fome de Deus mesmo, aí a fome é o tempero, né? Melhor, não é verdade? Às vezes a gente tem essa experiência de, vou dormir cedo, não vou comer hoje à noite. Mas se você aparecer com alguns amigos, você está associado com alguns amigos que estão com fome, pede sei lá quantas pizzas de vários tipos, eles começam a comer e falam: essa aqui está ótima, de sei lá quanto o quê, você vai começar a provar porque estão falando, elogiando a pizza, e no final você ia comer nada, comeu 5 pedaços de pizza. Pegou a carona da fome dos outros, né? Então, quando a gente está associado com pessoas que já têm essa fome espiritual, que já sentem esse prazer, já desfrutam desse néctar, a gente pega uma carona também, né? Começa a sentir esse prazer também, né? Por isso que dentro do yoga, a Michelle sabe disso, satsanga, né? Associação é muito, muito importante. Associados, sempre junto com pessoas que estão buscando a verdade. A última viagem que eu fiz, eu encontrei uma pessoa do AA, do Alcoólatras Anônimos, né? E ela, interessante, ela me escreveu, eu acho, já li um pouco, é bem interessante, eles, né? É um serviço muito importante que eles fazem, tiram muitas pessoas do alcoolismo, e ele disse para mim que há 15 anos estava limpo, sem beber, né? Aquela coisa de ir lá nas reuniões. Aí na conversa, eu voltei a falar disso, poxa, 15 anos, né, que você já está no AA, não, eu estou 17. Então você falou que está 15 anos limpo? Eu falei, mas os 2 primeiros anos eu não consegui. Eu falei, por quê?
porque tinha uma reunião semanal e eu acabava que eu não ia. Porque achava que era a mesma coisa, dava o meu depoimento, ouvir os meus depoimentos, não dava importância. Mas depois, quando eu comecei a dar, aí eu consegui me livrar, ou seja, eu estou sempre ouvindo, sempre junto. Né? Sozinho a gente vai acabar de novo se perdendo. Né? Essa associação é muito importante, manter esse trabalho em conjunto, porque toda a atmosfera é desfavorável. Né? Então essa coisa de estarmos juntos, ganhando essa fome espiritual junto, trocando figurinha, né? A experiência, né? Todo mundo mostrando, dando seu depoimento de como eu apliquei isso na minha vida e realmente a situação está me trazendo muito benefício. Isso dá muita força, porque a fé ela tem que estar acompanhada de experiências espirituais. Não é só uma fé cega, não. Você experimenta e você sente a mudança interior, então isso dá uma força interior muito grande. Então é por isso que a gente canta. Então vamos cantar? Aí tinha uma pergunta. Não, é dentro do que você estava falando, sobre felicidade, nesse conceito todo. A questão é que o Prabhupada comenta que as pessoas não têm uma noção clara do que é a felicidade, né? Que na verdade nesse mundo é sofrimento o tempo todo, né? As pessoas sofrem tanto que quando não estão sofrendo, eu acho que é feliz, né? E é uma ideia. Dentro de outra pergunta, não sei se está. Mas também dá para entender que a ausência do sofrimento é felicidade, porque, como eu disse, a nossa condição original é essa. Né? Quando você tira, como aquela história do Michelangelo, que ele esculpiu aquela famosa estátua de Davi, de uma única pedra de 5 metros, né? Uma coisa maravilhosa, perfeita, de todos os ângulos. E aí perguntaram para ele se foi difícil ele esculpir Davi. Ele falou, foi difícil eu ver Davi na pedra. Depois que eu vi Davi, foi fácil. Só foi tirar o que não era Davi. Muito bom isso, né? Tirar o que não é Davi. Então tem que tirar o que não é Davi. Então, realmente, quando você elimina, né? O problema é que a gente tem que eliminar a causa do problema. E a causa do problema, segundo o Bhagavad Gita, esse conceito de que eu sou o Senhor, o controlador, essa coisa do eu e meu, né? Que isso tem que ser reduzido e espiritualizado. Com certeza. Porque às vezes as pessoas têm uma apatia para buscar a vida espiritual devido a essa pressão, né, da vida. Então, isso que você estava dizendo, removendo o obstáculo, que é o que a consciência de Krishna propõe. E às vezes também essa pressão da vida nos torna inspirados a buscar uma solução também. A vida é tão chata que tem que ter um pouco de vida espiritual, não dá para ficar só, né? Enxugando gelo, né? Trocando 6 por meia dúzia. Tem que ter algum momento. Esse é o nosso desafio. O desafio é cumprir com nossos papéis materiais o melhor possível. E a filosofia espiritual também ajuda nisso. Mas ao mesmo tempo você mantém uma energia de excesso para a sua prática espiritual. Esse é o equilíbrio, e é um desafio nosso. Não pode só cuidar da vida material e também ou só buscar a vida espiritual. Tem que encontrar esse equilíbrio, né? Yoga é equilíbrio. A vida espiritual é esse equilíbrio, né?